Olá, meu nome é Cristiane Lúcia, sou a professora executora da disciplina Metodologia de Pesquisa. E o assunto desta semana será as regras da ABNT. Antes de iniciar algumas regras, um pouco mais detalhadamente da ABNT, eu sugiro a vocês baixarem este programa, o MPC Star. Aqui vocês podem visualizar dois links. Vocês podem baixar tanto pelo Baixa Aqui ou pelo próprio site do MPC Star. Como vocês podem visualizar aqui, é um programa totalmente gratuito. E o tamanho dele é pequeno, é apenas 21,70 megas. Por que eu estou indicando este programa? Para a visualização de vídeos, ele é muito recomendado. Farei uma breve comparação com o Windows Media Player, que é o mais utilizado pelas pessoas no geral. Quando assistimos um vídeo, o Windows Media Player eleva o áudio a apenas 100%. Quando assistimos o mesmo vídeo pelo programa MPC Star, ele vai elevar aquele mesmo som a 300%, ou seja, 200% a mais do que o Windows Media Player. A qualidade de áudio é infinitamente superior ao Windows Media Player. Por isso, este programa eu recomendo para vocês, principalmente para vocês assistirem esse vídeo, porque o programa com o qual eu estou gravando essas teleaulas, ele deixa o som um pouco baixo. E acredito que com este programa vocês não terão nenhum problema em escutar a minha voz e visualizar todos os slides. Dando continuidade à aula, vamos tratar agora especificamente das referências bibliográficas e também de algumas outras regras da ABNT que vocês utilizarão nas suas monografias nesta especialização. Inicialmente, o tipo de papel será branco e do tamanho A4. Nada de utilizar papéis de outras cores, papéis azuis, rosas, recicláveis, etc. Especificamente, o tipo de papel é branco e A4. No Word, é fácil identificar o tipo de papel que está colocado. Geralmente o Word automaticamente coloca em A4. Mas caso tenham dúvida, vocês acessam o documento no Word. Nessa barrinha da régua, vocês deixam a seta se transformar nessa seta negra que aponta para a esquerda e para a direita e dão 2 cliques. Aparecerá a caixa Configurar página. Vocês clicarão em papel e aqui vocês poderão visualizar o tamanho do papel, que já é o A4. A largura e a altura são definidos automaticamente. Caso não esteja, vocês vão abrir a caixa de diálogo do tamanho do papel e vão selecionar a função A4, o tipo de papel A4 e clicar em OK. Em relação à fonte, o tipo de letra que vocês podem escolher será somente entre o Times New Roman ou o Arial. E quaisquer uma dessas fontes deverá ser em tamanho 12 e na cor preta. Por favor, não coloquem em outras cores. Já recebi monografias de cor azul, monografias até de cor rosa. E isso dificulta muito a leitura do professor, principalmente para mim, que tenho miopia e essas cores claras são mais difíceis de enxergar. Não que seja mais difícil de enxergar, são mais difíceis porque elas cansam rapidamente e você força mais a vista para visualizá-las. A fonte menor é usada nas citações com mais de 3 linhas e legendas, com a fonte 11, e nas notas de rodapé e paginação com fonte 10, ou seja, nas citações,
como vocês podem visualizar aqui, citações maiores que 3 linhas. Geralmente a ABNT aceita 10 ou 11. Aqui vocês deixarão o tamanho da fonte em 11, certo? A paginação e notas de rodapé com fonte 10. A paginação é a numeração da página, que geralmente é automática. Vocês vão clicar em inserir, número de página, fim da página, número sem formatação 3, e automaticamente o número aparecerá e já estará na fonte correta. A digitação do documento. O espaço entre linhas. Obrigatoriamente vocês utilizarão o espaço 1,5, porque esse espaço é essencial para facilitar a leitura. O início do parágrafo com recuo de 1,25 centímetros. Um tab, ou seja, vocês vão acessar o documento e vocês não precisam ficar contando aqui na régua 1,25 cm. É apenas clicar, digitar apenas uma vez a tecla Tab e todos os parágrafos terão 1,25 centímetros, ok? Em relação ao espaçamento entre linhas, vocês selecionarão o parágrafo ou todo o texto e chegarão aqui, ó, página inicial, espaçamento de linha e parágrafo, e selecionarão 1,5, 1,5. Em relação às margens do documento, artigos científicos, monografias, teses e dissertações geralmente têm essas regras aí. Margem esquerda e superior 3, direita e inferior 2. E como eu disse antes, a numeração das páginas do documento. Geralmente capa, contracapa, não utilizam essa página de numeração. É a partir da introdução que a numeração aparece. Em relação à margem do documento, também podemos visualizar aqui na régua, dando 2 cliques, configurar página e clicamos aqui, ó, em margens. Podemos ver aqui, ó, margem superior 3 e margem esquerda 3, inferior e direita 2 centímetros. Por que essas margens? Para ficar melhor para a encadernação. Recordem-se que a encadernação será deste lado. Para que não corte nenhuma palavra da sua monografia, ela deve ter um espaço maior do que este outro lado. As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada documento, em espaços simples e separados entre si por um espaço duplo ou 2 espaços simples. Um exemplo: geralmente as pessoas colocam as referências de uma forma justificada. Não é. Todas as referências devem vir à margem esquerda e com um espaço entre elas. Aqui, no exemplo, temos um livro de Paulo Freire e um livro de Fazenda. Como vocês podem visualizar, eles estão colocados à margem esquerda do documento. Aqui na página inicial, podemos visualizar, na parte do parágrafo, alinhar texto à esquerda, ou, na tecla de atalho, Ctrl Q. Todas as referências devem vir dessa forma, com um espaço entre elas. Ok? Neste mesmo exemplo, vocês podem observar
que inicialmente vem o sobrenome do autor do livro, em caixa alta, separado por uma vírgula, e em seguida vem o primeiro nome desse autor. Logo, vem o nome do livro, em negrito. Caso haja edição, vocês colocam desta forma 12.ed, que seria a 12ª edição, o local aonde foi feita essa edição, no Rio de Janeiro, a editora Paz e Terra e o ano no qual foi publicado, 1981. A mesma coisa segue neste outro exemplo. A diferença é que Ivani Fazenda não foi a autora realmente do livro, ela foi apenas a organizadora, por isso que tem aqui entre parênteses a palavra org. Mas o esquema de montar a referência foi basicamente o mesmo. O sobrenome em caixa alta, em seguida do nome da pessoa. Depois vem o nome do livro, metodologia da pesquisa educacional, o local onde foi publicado, a editora e o ano. Livros com 2 autores. Vai seguir basicamente o mesmo esquema. O sobrenome do autor em caixa alta, depois segue o nome do autor, separado por um ponto e vírgula, para colocarmos o nome do segundo autor, o sobrenome em caixa alta, separado por uma vírgula e coloco o nome dele. Vocês podem optar por colocar o nome completo da pessoa, Alves Mazotti, com o nome, o primeiro e o segundo nome dele completo, ou vocês podem abreviar. Se vocês optarem por isso, terão que abreviar em todas as referências. Seguido do nome do livro, o método nas ciências naturais e sociais, 2 pontos. Sempre que o nome de um livro tiver 2 pontos, a parte em negrito será até aí. Pesquisa quantitativa e qualitativa. 2ª edição, São Paulo, Pioneira, 2001. Em relação à edição, ela só surge a partir da 2ª. Se for a primeira edição, não é necessário retratar isso, descrever isso nas referências bibliográficas. Livros com vários autores. Tem alguns livros que são de artigos, por um exemplo, e tem 10 autores. Vocês vão colocar o nome dos 10? Não. Vocês vão colocar o nome do autor principal. Da mesma forma, coloque o sobrenome em caixa alta, seguido de uma vírgula e o nome do autor, abreviado ou completo, como vocês desejarem. E vão colocar a palavrinha et al, que vai significar e os outros autores. O nome do livro em negrito, seguido da edição, o lugar onde foi publicado, a editora e o ano do livro. Quando for apenas o capítulo de um livro, vocês vão colocar o nome do autor desse capítulo do livro, que dependendo do livro pode ser autores diferentes. Seguido do nome do capítulo do livro, do Wegerhardt, a construção da alteridade. Vou colocar a palavra in, 2 pontos, e agora vem o nome do organizador do livro. Neste caso, uma mulher, Arruda Ângela, entre parênteses a palavra org, de organizadora. Em seguida vem o nome do livro, em negrito, representando a alteridade. E depois as outras informações, se tiverem, é claro. 2ª edição, o lugar onde foi publicado, a editora e o ano. Aqui é apenas outro exemplo também do capítulo do livro. Eu li, por exemplo, apenas o capítulo do livro de Sandra Jochelovich. Vocês vão colocar o sobrenome dela em caixa alta, seguido de uma vírgula, e o nome dela pode ser completo ou abreviado. O título do artigo dela no livro, ou do capítulo dela no livro, a palavra in, 2 pontos, o nome do organizador ou da organizadora, também o sobrenome em caixa alta, seguido do nome, e logo
o nome do livro em negrito, a edição, o local onde foi publicado, a editora e o ano do livro. Se for um artigo de revista científica, a parte da colocação dos nomes seguem as mesmas regras. Caixa alta, vírgula, seguido do nome da pessoa, abreviado ou não. Aqui vocês vão colocar o nome do artigo, Educação Escolar e Culturas, seguido do nome da revista científica, Tecnologia Educacional, e é o nome da revista que ficará em negrito, que ficará em destaque. Caso tenha essas informações, vocês também colocarão o volume da revista, o número da revista, o mês de sua publicação, o ano e, logicamente, as páginas. A mesma coisa neste caso. O nome da pessoa, sobrenome e o primeiro nome, abreviado ou não. O nome do artigo, Emanuel Levinas e a Alteridade, seguido do nome da revista em negrito, Revista Filosofia. O local onde foi publicada, caso tenha volume, número, o mês e o ano e as páginas, vocês também colocam. Não são todos os artigos e livros que disponibilizam essas informações. Caso vocês leiam uma dissertação de mestrado, como será a sua referência? Vamos ver. Sobrenome da autora, em caixa alta, fonte, vírgula, seguido do seu nome, abreviado ou não. E caso seja muito grande, vocês abreviam alguns nomes desse autor. Seguido do título, A Educação de Surdos e a Prática Pedagógica dos Professores Ouvintes. Caso tenha 2 pontos, como eu falei para vocês, a parte em negrito para em. Análise a partir do Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. Vem o ano de publicação, 2005, o número de folhas, 125, e informa que é uma dissertação de mestrado, nesse caso do mestrado em Educação, que virá entre parênteses, separado por um hífen, indicando o programa de pós-graduação, que neste caso é o do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. O local, Recife, Pernambuco, e o ano de publicação, novamente, 2005. Em relação à citação, muito cuidado com as citações diretas e indiretas, pois caso não sejam feitas corretamente, seu trabalho será considerado como plágio. E isso é muito sério, porque se for identificado como tal, seu trabalho será anulado. Como já tiveram casos na Universidade Federal de Pernambuco, que uma doutora perdeu o título e teve que devolver todas as bolsas de pesquisa porque identificaram um plágio em sua tese. Citação é a menção no texto de uma informação colhida de outra fonte. Pode ser direta, indireta e citação de citação. Vamos começar pela citação direta. É a cópia exata ou transcrição literal de outro texto, leis, decretos, regulamentos, fórmulas científicas, palavras ou trechos de outro autor. O tamanho de uma citação determina sua localização no texto da seguinte forma. Até 3 linhas deve ser incorporada ao parágrafo, entre aspas duplas. Exemplo. A fenomenologia reduz aquilo que se vê a um ente no mundo com um sentido estabelecido, a partir do projeto fundamental do ser. A visão não é transcendência, não abre nada mais além do mesmo. Levinas, 1977, página 205. Quando a citação é direta, ou seja, você copia e cola da mesma forma que está escrita no texto original, e se essa citação for até 3 linhas na página no Word, ela virá entre aspas no mesmo parágrafo que você escreveu inicialmente. Você coloca as aspas, abre as aspas, coloca a citação, fecha as aspas e depois indica o sobrenome do autor, o ano do livro e a página.
mesma coisa neste exemplo, só que um tipo de citação diferente que também pode ser feita e aceita naturalmente. Para Arruda, você vai colocar o nome do livro e a página, entre parênteses, já que o nome foi citado anteriormente. Abre página, abre aspas, perdão, o desenho do outro, mais que um retrato, talvez seja um holograma, uma projeção em movimento e, como tal, também um pedaço de mim. Vocês estão visualizando que aqui ainda não chegou a 3 linhas, certo? Porque começa aqui, ó, mais ou menos na metade da linha, e aqui não chegou também a metade da linha. Então, aqui ainda é considerado até 3 linhas. E se é até 3 linhas, permanecerá no mesmo parágrafo. Caso passe de 3 linhas, 4, 5, 6, etc., dependendo da citação que vocês colocarem, ela será colocada com o recuo 4 da margem esquerda. Um exemplo, Paulo Freire, citarei o ano e a página de onde retirei essa citação, entende que a multiculturalidade como um fenômeno que implica a convivência no mesmo espaço de diferentes culturas não é algo natural e espontâneo. É uma criação histórica que implica decisão, vontade política, mobilização, etc. Como vocês estão visualizando aqui, o parágrafo que eu escrevi foi esse. Paulo Freire entende que, já que a citação é maior que 3 linhas, eu tive que colocá-la num parágrafo à parte. Tenho que dar pelo menos um espaço entre o que eu escrevi e a citação mais longa e um outro espaço ao término dessa citação para iniciar um outro parágrafo, ok? Lembrem-se que essa citação, com mais de 3 linhas, tem um recuo de 4 centímetros. No Word, vocês estão visualizando aqui. No Word, nós podemos visualizar esses 4 centímetros aqui. Ó. Recuo à esquerda, você vai selecionar. No Word, inicialmente, ele estará aqui, antes do 1 centímetro. Você colocará a citação. Lembre-se que as citações são em fonte 11. E clicarão nesta parte e arrastarão para o recuo 4. Observação. A indicação da fonte entre parênteses pode suceder à citação, para evitar interrupção na sequência do texto. O que ele quer dizer é que essa indicação da fonte pode vir aqui no final, como foi no outro exemplo. Levinas, 1997, página 205. É opcional. Em relação à citação indireta, que é mais recomendada, porque você vai citar a pessoa, sim, mas vai criar com suas próprias palavras. Utilizará a ideia de outro, mas com suas próprias palavras. É a expressão da ideia contida na fonte citada, sem transcrição, dispensando o uso de aspas duplas. Já que é você que está criando, não precisará das aspas, mas a ideia não é sua, então você precisa citar a fonte. Daí para Hannah Arendt, 2002, a importância do nós, do agir em conjunto que se dá entre os homens e do qual nasce o poder. Ou seja, essa ideia é de Hannah, mas eu escrevi com as minhas próprias palavras. Por isso que aqui só tem a citação de seu nome e do ano do livro, do qual eu retirei a sua ideia. Citação de citação não é muito recomendado. O ideal é que vocês busquem realmente na fonte. Vão procurar diversos livros. Mas caso isso aconteça, é a menção de um documento ao qual não se teve acesso, pode ser citado na lista final de referências ou em nota de rodapé, sendo obrigatória a indicação da página de onde foi extraída a informação.
Esse tipo de citação só deve ser utilizado nos casos em que realmente o documento original não pode ser recuperado, documento muito antigo, dados insuficientes para a localização do material, etc. No texto, deve ser indicado o sobrenome do ou dos autores do documento não consultado, seguido da data e da expressão APUD e do sobrenome dos autores da referência fonte. Exemplo: desse modo, concordamos com Gamboa, 1985. APUD, Fazenda, 1989, página 37. Quando afirma, ou pode ser feito dessa forma. Neste sentido, concordamos com esta compreensão, já por nós analisada. Silva, 1986, APUD, Nóbrega, 2002. Ou seja, eu estou dizendo o quê? Que o livro que eu li foi o de Nóbrega, do ano de 2002. Nesse livro foi citado Silva, de 1986, o livro que eu não consegui obter para ler. Neste caso aqui, a mesma coisa. Eu li o livro de Fazenda, 1989, trazendo a ideia inicial colocada por Gamboa, de 1985. Por isso é importante colocar esse APUD, porque dá a indicação de que você não leu originalmente o livro de Gamboa. Você leu uma versão colocada de sua ideia por Fazenda no livro publicado em 1989. Eu espero que com este vídeo e com estas explicações tenha esclarecido alguns pontos em relação às referências para vocês. Caso tenham dúvidas, por favor, entrem em contato conosco.